Bom, vamos lá. Hoje a gente mergulha no capítulo 4 de Zacarias. É uma visão bem marcante que o profeta teve, né? Ele descreve um candelabro impressionante, todo de ouro maciço, e tinha uma taça em cima, com 7 lâmpadas, cada uma ligada por canais. E, talvez o mais curioso, 2 oliveiras ladeando essa taça. Uma imagem cheia de simbolismo, né? E claro, o Zacarias, vendo aquilo tudo, ele fica, confuso. Ele pergunta para o anjo que está com ele: Meu senhor, o que é isso? Não parece só curiosidade, parece mais uma necessidade de entender algo bem profundo ali. Exatamente. E essa visão não é aleatória, né? O anjo deixa claro que a mensagem é para Zorobabel. Ele era o governador, o cara responsável pela reconstrução do templo em Jerusalém. Uma tarefa, assim, gigantesca. Imagino. Devia ter muita pressão, oposição. E aí vem a mensagem central, que o anjo entrega. E é forte, hein? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pensa só, o sujeito está ali, no meio da obra, precisando de força física, de recurso, de gente. E ouve isso. Deve ter sido um choque, não? Com certeza. É uma inversão total da lógica humana, né? Para quem tá ali literalmente mexendo pedra, enfrentando o inimigo, ouvir que a força dele não é o principal, é uma redefinição do que é poder. Onde eles vinham um problema de engenharia, de política, Deus aponta para outra direção, a espiritual. O anjo até usa uma imagem poderosa. Quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Tipo, os obstáculos, por maiores que fossem, iam ser removidos, mas não pela força humana. Era pela ação do Espírito de Deus. Ah, entendi. A montanha representa esses obstáculos gigantescos, né? Isso. E tem uma promessa pessoal para Zorobabel também. As mãos dele, as mesmas que começaram a obra, iam terminar. Era como um selo de garantia de Deus, sabe? Fica tranquilo, isso não vai ficar pela metade. Isso dá uma outra perspectiva sobre o trabalho em si. E o texto também fala para não desprezar os começos pequenos, né? Pois quem despreza o dia das coisas pequenas? Isso valoriza cada etapa, cada tijolo colocado, por mais simples que pareça. Exatamente. E a promessa é que até alegria quando vissem o fio de prumo na mão de Zorobábel. O fio de prumo é aquele instrumento que garante que a construção está reta, alinhada. Ou seja, a obra não só seria concluída, mas seria feita do jeito certo, segundo o plano de Deus. E tem o detalhe das 7 lâmpadas. O que elas eram mesmo? Ah, sim! O texto diz que são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Isso reforça a onisciência de Deus, né? Ele está vendo tudo, acompanhando tudo de perto, nada escapa. A presença dele ali era ativa, constante. Mas o Zacarias ainda tinha dúvidas, né? Ele insiste, ele pergunta de novo, agora focado nas 2 oliveiras. O que eram aquelas árvores? E aqueles ramos que ficavam chorrando azeite dourado para o candelabro? Ele queria entender a fonte, né? O que alimentava aquela luz toda. A insistência dele é interessante. Mostra essa busca por um entendimento completo. E o anjo, depois de confirmar que Zacarias realmente não tinha sacado, ele responde. Sobre as oliveiras, ele diz: Estes são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Ungidos, essa palavra tem um peso, né? Reis, sacerdotes, gente separada por Deus por uma função especial. Então as oliveiras não eram só enfeite, representavam pessoas ou funções-chave ali. Exato. Sugere uma liderança dupla, sabe? 2 figuras importantes, sustentadas por Deus, essenciais para o serviço dele. Elas fornecem o azeite, que pode ser a graça, a sabedoria, a capacitação espiritual, o que for necessário para manter a luz do candelabro acesa, para manter o testemunho vivo. Então, resumindo nossa conversa aqui, Zacarias 4 traz essa visão complexa, mas com uma mensagem bem direta para Zorobábel e para o povo. A reconstrução do templo não era na base da força humana, mas pelo poder do Espírito. Os obstáculos iam cair. Os começos humildes importavam, e Deus garantia o final. E no meio disso tudo, essas 2 figuras ungidas, as oliveiras, essenciais para sustentar a obra. Perfeito. E isso deixa a gente pensando, né? Quem seriam esses 2 ungidos na época? Será que era o próprio Zorobabel, como líder civil, e Josué, o sumo sacerdote, como líder religioso, trabalhando juntos?
Ou talvez represente um tipo de liderança conjunta que Deus estabelece. E, trazendo para hoje, como essa ideia de depender do Espírito e não da nossa força se aplica aos nossos desafios, às nossas montanhas. Fica aí a reflexão, né? Como as lideranças divinamente sustentadas são importantes hoje também. Uma boa pergunta para a gente continuar pensando.